vamos lá. Antes da gente começar o nosso conteúdo, fala pra mim aí de onde você é. Coloca aí o teu estado, por favor. Eu quero conhecer você. Tá? Pra quem não sabe, eu sou do Piauí, moro aqui no Piauí, em Teresina, né? Muita gente chegou aí, muita gente nova chegou aí no meu Instagram, no meu IG, não sabe ainda, mas eu sou do Piauí. E o bacana é que aqui no nosso IG tem gente do Brasil inteiro. É por isso que eu gosto tanto de saber de onde vocês estão falando. Pernambuco, Mossoró, Rio Grande do Norte, Barras, Piauí. Boa noite, Cássio. Carla tá falando do Maranhão, Pernambuco, Fortaleza, Ceará. Amo Fortaleza. Um beijão pra galera de Fortaleza. Recife, Pernambuco, Mato Grosso, Natal, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul. Boa noite, Anne. Show e luz. Tum, Maranhão, olha só. A Jéssica tá falando de Brasília. O Rogério de Franca, São Paulo. Alagoas, Bahia, Acre. Juazeiro do Norte. Que legal. Santa Catarina. Boa noite, Kelly. Maravilha, maravilha, gente. Então, vamos lá. Vamos falar então de relacionamento e de como ter sucesso no relacionamento. Se existisse uma receitinha de bolo, uma regra, um passo a passo de como ter sucesso no relacionamento, eu acredito que todos nós teríamos, não era assim? Seria mais fácil. Mas o que acontece é que apesar da gente saber muitas vezes o que faz um relacionamento ter sucesso, a gente tem a interferência de uma coisa, emoção. E nem sempre a emoção faz com que você cumpra o tal do passo a passo que muitas vezes você já conhece, que pode dar certo e que faz com que um relacionamento seja bem sucedido. Mas a primeira coisa que eu quero que você entenda, além de você se conhecer, além de você se amar e de preservar a sua autoestima para que você lide melhor com o outro e para que você dê o melhor de você para o outro, que foi o que a gente já falou nas nossas lives anteriores. Além disso tudo, existe uma coisa que é um ponto chave, né, que é crucial, é fundamental, é a base para que a gente tenha um relacionamento bem sucedido. E o que é isso, Carol? Você tá falando tanto e não me diz logo. Olha só. Quando você começa um relacionamento, a primeira coisa que você tem que entender é que um relacionamento, ele não é um mar de rosas. Ele tem muitas alegrias, mas com o tempo irão aparecer alguns desafios, irão aparecer algumas diferenças, irão aparecer alguns problemas. E o pulo do gato é você saber lidar exatamente com essas diferenças, é você saber lidar com os problemas. Então, comunique-se. Um relacionamento, para ter sucesso, ele precisa de comunicação, ele precisa fundamentalmente de conversa. É aí que tudo começa, inclusive, a se resolver diante de um conflito, diante de um problema, tá? Então a gente precisa começar a entender que num relacionamento eu tenho uma via que é de mão dupla. Um relacionamento ele não é feito só por uma pessoa, tá? Então a gente precisa conversar, precisa ter troca, precisa ter reciprocidade, porque as pessoas são diferentes. Eu falo muito isso aqui, as pessoas são diferentes e eu não tenho uma bola de cristal e o meu parceiro também não tem uma bola de cristal. Então muitas vezes o que acontece é que a gente fica na ânsia e na vontade de querer que o outro saiba o que eu estou pensando. Mas o outro não tem como adivinhar o que você está pensando se você não disser o que quer, se você não disser o que lhe incomoda, se você não disser como você gostaria que ele agisse diante de determinada situação. E muitas vezes a gente tem medo de falar o que incomoda. Mas, além de falar aquilo que incomoda para que a gente busque o acordo, o acerto, a gente precisa também elogiar. E as pessoas esquecem de elogiar as outras, tanto nos relacionamentos interpessoais, de amizade, de trabalho, como no relacionamento amoroso. No início do relacionamento,
é tudo muito bom, é tudo muito maravilhoso, as pessoas elogiam com mais facilidade. Mas por que que isso acontece? Porque quando você se apaixona, existe uma hiperatividade, um hormônio que ele aumenta muito, que é a ocitocina. E a ocitocina, ela te dá uma sensação de prazer, de relaxamento. Então você se sente embriagada por aquela pessoa. E aí, quanto mais a ocitocina tá agindo no seu cérebro, no seu corpo, né? Quanto mais ela age, mais você quer entregar para a pessoa, mais você quer compartilhar aquilo que você tem de bom, mais você elogia. Porque você não sabe por que faz isso, mas o seu cérebro, ele quer mais ocitocina, ele fica viciado. E aí, no momento que existe um conflito ou um problema, o que que acontece com a ocitocina? Então, o nível de ocitocina acaba diminuindo. E é por isso que você diminui a sensação de paixão, de prazer. E muitas vezes, o que que o nosso cérebro faz? Já falei aqui algumas vezes que o nosso cérebro, às vezes, ele é muito preguiçoso, ele quer o conforto. Então, ele tem preguiça de enfrentar o conflito, ele tem preguiça de enfrentar a dificuldade, ele tem preguiça de resolver um problema. Então, o que que acontece é que você muitas vezes prefere não resolver o problema ou conflitos e acaba se afastando. Então, num relacionamento, ao invés de conversar, o que que a maioria das pessoas fazem ao detectar um problema, um conflito ou uma dificuldade? Elas se afastam. E um relacionamento de sucesso não é aquele que as pessoas se afastam por conta de problemas, mas é aquele relacionamento que as pessoas têm problemas sim, mas elas se unem e resolvem os problemas juntos. E eu só consigo resolver esses problemas se eu tiver duas cabeças pensando em alinhamento. E a gente consegue isso conversando, tá bom? Gente, tô com o meu computador aqui porque eu deixei alguns tópicos, tá certo? E eu vou dar uma olhadinha aqui pra eu não correr o risco de esquecer nada. E aí o que eu quero te dizer também é que como as pessoas são diferentes, as pessoas agem de maneiras diferentes, elas pensam de maneiras diferentes, em um relacionamento, uma competência importantíssima que nós precisamos ter é a tolerância. E o que é isso no relacionamento? A tolerância é você aceitar o outro como ele é, com todas as qualidades que você já percebeu, mas com todos os defeitos, todos os pontos de melhoria que essa pessoa tem e que você vai conhecer com o passar do tempo. Porque no início do relacionamento a gente faz questão de mostrar só aquilo que é bom, até porque a gente está na fase da conquista. Mas depois com a convivência você vai perceber algumas dificuldades da pessoa, algum jeito de pensar que não lida, que não bate com o seu. E nessa hora a gente precisa ser mais tolerante, aceitar o outro como ele é, porque ninguém é perfeito, nem mesmo você é perfeito. Então a gente, mais uma vez, a tolerância ela vem com a conversa e com outra competência que eu chamo de valor, né? Que é o perdão. No momento que você está num relacionamento, pode ser que essa pessoa haja com você de uma maneira que não te agrade, que ela erre com você. E nesse instante, para que vocês consigam fluir bem, você precisa praticar o perdão. E o perdão não é aquilo que a gente diz da boca para fora, eu te perdoo. Mas é como eu trato essa pessoa mesmo depois dela ter errado comigo. É como eu lido no dia a dia, como eu recebo, tá? É como eu olho nos olhos ou deixo de olhar. Então o perdão é prática, ele acontece no dia a dia, como eu trato, lido, recebo ou me dou para outra pessoa. Quando eu falo em erro no relacionamento, relacionamentos sempre vão ter erros, tá? Nós erramos a vida inteira e a gente precisa entender que o erro, ele vem para que a gente busque o acerto. O erro, ele aparece como uma oportunidade de evoluir. E quando eu falo em erro no relacionamento, às vezes esse erro, ele pode ter algum problema comportamental, alguma dificuldade comportamental da pessoa, ou o jeito de pensar, ou o jeito de falar com o outro, ou uma falta de educação, ou um desajuste da educação, ou da cultura de um dos dois, que acaba não agradando ao outro. Estou falando disso, de coisas que a gente começa a perceber no dia a dia, e que se a gente conversar, a gente pode se entender.
Não achem que erro está vinculado à traição e que a traição é um erro. Eu afirmo, traição não é erro. Quem trai não errou. Quem trai decide trair. Então isso não é um erro. Ninguém erra de maneira inconsciente. Na verdade, você tem o poder de decidir se quer ou não quer cometer a traição. E se você trai, foi uma decisão que você tomou, ok? Então, quando a gente fala de erro, tô falando de outras coisas, não tem nada a ver com traição, beleza? Olha só então, outra competência, outra habilidade, né? Outra característica que a gente precisa ter num relacionamento para que a gente tenha sucesso é que as pessoas precisam se divertir. Num relacionamento, as pessoas também precisam de diversão. Juntos, então divirtam-se juntos, mas divirtam-se também separados. O que eu percebo diante das pessoas que eu atendo, das pessoas que têm me procurado, é que, principalmente entre as mulheres, é que existe uma cobrança muito grande, principalmente em relação ao homem se divertir. Isso acontece também do homem para a mulher, tá? Então, assim, tem gente que inicia um relacionamento e ela esquece as amizades, ela esquece os parentes, ela esquece da vida dela, ela esquece que é importante cuidar da saúde, ela esquece que ela precisa malhar, treinar, ela esquece que ela precisa praticar um esporte, então ela esquece de viver e ela fica muito focada no relacionamento. E como eu falei na live passada, se você foca demais só em um pilar da sua vida, no momento que esse pilar fracassa ou ele balança, o que acontece? A tua vida toda desmorona. É por isso que tem gente que fica em depressão profunda quando termina um relacionamento, porque toda a energia ela centrou ali em um único pilar. Então a gente precisa se divertir e a gente precisa respeitar o outro também na nossa diversão individual. É muito comum, e eu julgo saudável, o casal que sai, combina, né? Eu vejo muito isso entre as pessoas que eu atendo. Existe o casal que combina. Meu bem, o nosso dia é a quarta-feira, ou o nosso dia é quarta e sábado. Mas quinta-feira é o meu dia com os meus amigos, é o dia que eu vou jogar futebol com os amigos, é o dia que a mulher vai sair no clube da Luluzinha. Então a gente precisa ter um momento juntos, mas a gente precisa também da nossa individualidade. E a gente precisa e deve respeitar o outro nessa individualidade. Aí que entra a questão do respeito e da confiança. Porque não é porque você está sozinho, se divertindo sozinho com outras pessoas, com amigos, né, longe do seu namorado, ou do seu marido, ou da esposa, ou da namorada. Não é porque você está distante que você vai começar a dar bola para outras pessoas. Se você fizer isso, mais uma vez, não é erro. Está decidindo trair, está dando oportunidade para aquilo que te desvia do foco. E quando eu falo em foco, eu vou falar também de outra competência. Em um relacionamento, se a gente quiser mesmo alcançar o sucesso, ter um relacionamento bem sucedido, a gente precisa ter um propósito. Por que você está junto com aquela pessoa? Tá só curtindo, tô na vibe boa, beleza. Então, te prepara para o fracasso de maneira rápida. Porque se você não tem um propósito, se você não tem uma finalidade com aquele relacionamento, fica muito difícil chegar ao sucesso no relacionamento, tá bom? Olha só, outras coisinhas que eu coloquei aqui, exatamente que algumas mulheres entraram em contato comigo lá no direct e falaram o seguinte: eu tenho um relacionamento onde o meu namorado é muito egoísta, ele quer fazer apenas as coisas que dá prazer a ele, e as coisas que me dão prazer, ele não quer, não gosta. Então, em um relacionamento, para que a gente tenha sucesso, eu não posso ser egoísta. Relacionamento é via de mão dupla e ele exige conexão entre as partes. Então, se você tem os seus gostos, eu falei agora há pouco que a gente precisa respeitar a individualidade do outro e o jeito do outro ser, né? Assim, mas se a pessoa tem os seus gostos, né, prefere algumas atividades e que você não gosta tanto, cabe aí você entrar em acordo.
Poxa, meu bem, eu não gosto de cinema, mas eu vou com você se outro dia você for ao show comigo, que você não gosta, mas eu gosto. Então, um relacionamento, se a gente começar a olhar para ele, como a gente observa uma empresa, a gente consegue administrar esse relacionamento de uma maneira mais fácil, mais consciente e mais inteligente. Inclusive, inteligente emocionalmente. Porque se você percebe que as pessoas são diferentes, que existem conflitos e que a gente pode entrar em acordo conversando, que a gente pode gerenciar conflitos, fica mais fácil andar juntos. E o que acontece nos relacionamentos quando as pessoas começam a se deparar com dificuldades, com problemas? Como o nosso cérebro é preguiçoso, as pessoas têm preguiça de pensar, de resolver o problema, elas se distanciam e muitas vezes a pessoa nem quer conversar para conseguir um acordo. Elas simplesmente rompem. E aí eu fico muito triste quando eu vejo esse rompimento que é fora da realidade, é fora da consciência, é totalmente inconsciente, emocional e impulsivo por preguiça de pensar. Quando eu vejo esses rompimentos, eu fico muito triste, porque várias pessoas acabam se distanciando quando, se elas conversassem e se acertassem, alinhassem seus caminhos, elas poderiam ter histórias maravilhosas juntas. Não é assim? Mas é a vida, né? Eu digo muito que nada acontece por acaso, tudo tem uma razão de ser, tudo tem um propósito, inclusive o seu relacionamento. Começa a se perguntar: qual é o propósito de eu estar me relacionando com essa pessoa nesse momento? A pessoa te faz bem? A pessoa te faz mal? Por isso que a gente falou antes no amor próprio, na questão do autoconhecimento e da autoestima. Porque eu preciso começar a me questionar: esse relacionamento me faz bem? Eu consigo ser uma pessoa melhor por estar me relacionando com essa pessoa? É uma pessoa que eu posso ser eu, e aí é outra coisa que a gente não pode abrir mão. É da nossa autenticidade, é de quem eu sou, do que eu prezo, o que eu quero pra mim, não numa visão egoísta, mas numa visão de amor próprio. O que eu quero pra mim, para que eu seja uma pessoa melhor e compartilhe com o outro. E entenda que relacionamento, ele precisa de doação e de nutrição. Então, quando eu dou, quando eu me entrego, muitas vezes eu sinto prazer em fazer isso. E se eu sinto prazer porque me doei, porque me entreguei para alguém, eu também estou me nutrindo. Agora, se você é aquela pessoa que só doa, que só faz, que só se entrega, mas não tem reciprocidade, não tem nutrição, esse relacionamento não tem como ter sucesso, porque uma das partes acaba se cansando. Beleza? Olha só, homens, um pedido das mulheres: sejam românticos, tá? Com essa vibe, essa era de internet, né? Ficou muito fácil as pessoas chegarem e começar a paquerar as outras lá pelo direct, ou pelo message do Face, ou pelo WhatsApp, e depois é que as pessoas vão se encontrar. Mas até nesse momento você precisa tomar cuidado com a abordagem. Então, uma queixa das mulheres é que os homens estão muito secos, tá? Mas isso é um comportamento da média, tá bom? A gente não pode generalizar. Homens, sejam mais românticos, mas eu tenho uma dica para dar para as mulheres. Quando você se deparar um homem romântico, valorize o romantismo, porque muitas vezes eles deixam de ser românticos porque eles não recebem nenhuma recompensa por isso. E o nosso cérebro, ele é movido, sim, a recompensas. No momento que o homem, ele age de maneira romântica com você, te dá flores, abre a porta do carro, é gentil, te trata bem, e você começa a elogiar, quando você elogia ou quando você passa a tratar ele da mesma maneira, você começa a aumentar de novo o nível da ocitocina. Então o cara se sente cheio de vida, né? Ele sente prazer em te tratar bem. E o que o cérebro dele quer? Ele quer mais ocitocina. Então automaticamente ele vai continuar te tratando bem, ele vai continuar sendo romântico. Agora, muitas vezes a mulher, ela tem o cara mais romântico da vida e ela não valoriza, não reconhece, não é recíproca. E o que acontece?
o nível de ocitocina vai baixando e o cara vai deixando de ser romântico porque aquilo não tá mais, não está nutrindo, né? Não tá legal pra ele. Olha só, eu não tô conseguindo ver as perguntas de vocês. Oi, Igor, Cristiane, Jaiane. Oi, gente. Olha só, não tô conseguindo ver, mas eu vou dar continuidade aqui. Eu separei, na verdade, 4 pilares. Não são os únicos, mas são 4 pilares importantes para um relacionamento de sucesso. O primeiro deles é: um relacionamento, para ter sucesso, ele precisa ter uma vida sexual satisfatória. Pá! Pera lá, o que é isso? É uma vida sexual satisfatória para os dois. E a gente precisa começar a entender, gente, que sexo não é uma atividade instintiva e impulsiva. Não é. Sexo é uma conexão de almas. Então, a partir do momento que você entende que essa conexão ela deve ter doação e nutrição, é uma busca de alto prazer, pelo prazer que você dá para o outro. Quando você começa a entender que é assim que funciona a relação sexual, você tem mais chances de ter um relacionamento bem sucedido, tá bom? Existe um comportamento entre homens e mulheres que é mais ou menos assim. Geralmente os homens, eles querem sexo com mais frequência e eles querem um sexo mais rápido. E geralmente as mulheres, elas querem um sexo mais demorado e um sexo com menor frequência. E o casal, para que ele tenha sucesso no relacionamento, ele precisa buscar um equilíbrio. E a gente só consegue buscar esse equilíbrio quanto mais parecidos nós somos, quanto mais nós conseguimos nos conectar com o outro e quanto mais nós conseguimos fazer o rapport, que eu já falei para vocês aqui. O rapport é o espelhamento e a integração, é a conexão entre uma pessoa e outra. Então, lembra que, sei lá, de repente se você lembrar aí de alguém que é um filho adotado, começa a perceber que essa pessoa que foi adotada por uma família, ela se parece muito ou com a mãe ou com o pai no seu jeito de ser, no jeito de falar ou no jeito de caminhar. Ela acaba herdando essa herança com a convivência. Da mesma maneira é num relacionamento. A gente acaba ficando muito parecido um com o outro, quanto maior é a nossa conexão. Então o sexo ele precisa disso, precisa de conexão e precisa de respeito, precisa de liberdade, precisa de segurança entre as partes, né? Um outro ponto que eu coloquei aqui pra você, que é um pilar importantíssimo no relacionamento, é a compatibilidade de personalidades. Olha só, a gente tende a lidar melhor com um parceiro que é muito parecido com a gente. A gente tem mais sucesso com as pessoas que são mais parecidas com a gente do que com as pessoas que são totalmente diferentes. Então, personalidades muito diferentes não quer dizer que você vai acabar rompendo, que o relacionamento vai ser fracassado, não quer dizer isso, mas você vai ter mais dificuldades de acertar o caminho, tá? De entrar na linha com essa pessoa. E a gente tem tendência a ter relacionamentos mais bem-sucedidos, mais leves, mais fluidos, mais felizes, quando a gente se parece muito com a pessoa com quem a gente está, quando a personalidade é muito parecida. E quando eu falo de personalidade, gente, eu não tô falando de comportamento, eu tô falando do seu jeito de ser. A personalidade da gente não muda, mas o comportamento eu posso mudar. Vou te dar um exemplo. De repente, existe uma pessoa que ela é tímida. A pessoa é tímida, aquilo ali é da personalidade dela. Ela é tímida, mas ela sabe que ela tem que dar uma palestra para muitas pessoas. Então essa pessoa, ela vai acabar trabalhando o comportamento para que ela consiga encarar a multidão. Mas a personalidade dela continua sendo de timidez, de uma pessoa tímida. Então a nossa personalidade nós não mudamos, mas à medida que eu tenho um objetivo específico, eu posso treinar o meu comportamento para ter mais facilidade de encarar determinadas situações.
Então, pessoas que têm personalidades muito diferentes, elas precisam treinar mais o comportamento delas em consonância com o outro, em parceria com o outro, para que elas tenham sucesso no relacionamento. Pessoas com a personalidade parecidas, semelhantes, elas têm tendência a serem bem-sucedidas no relacionamento sem a necessidade de trabalhar tanto o comportamento, tá bom? Show e luz. Um outro ponto que eu coloquei para vocês aqui, que é um terceiro pilar, a gente pode dizer assim, é a escala de valores. Quais são os teus valores pessoais? Quais são os teus princípios? Quais são os valores da outra pessoa que está com você? Quais são os princípios dela? Então, se você tem valores e princípios divergentes, o relacionamento ele é muito difícil, ele perde as chances de ter sucesso. Mas se você tem valores convergentes, valores que se assemelham, que são base da educação de vocês, do crescimento, vocês têm maiores chances de ter sucesso nesse relacionamento. Vou te dar um exemplo, olha só. De repente eu começo um relacionamento com alguém e eu tenho vontade de constituir família, de casar, de ter filhos, e aquela pessoa diz que quer curtir, que não quer casar nunca e que não quer ter filhos. A gente percebe aí uma divergência de valores, tá? Então você tem menores chances de ter sucesso nesse relacionamento. Você tem maiores chances quando os valores são compatíveis. Beleza? Lealdade também é um valor, fidelidade. Então, que valores você tem e que a pessoa tem que faz com que vocês fiquem juntos, tá certo? Um quarto ponto que eu coloquei para vocês, que é importantíssimo a gente ter em um relacionamento de sucesso, é o projeto de vida compartilhado. Compartilhamento de um projeto de vida, ou seja, relacionamento tem que ter um objetivo. O relacionamento, para ele ter sucesso, ele tem que ter um propósito. E aí existe uma diferença. A gente tem que começar a observar se aquele relacionamento é um relacionamento adulto ou se é um relacionamento infantil. O relacionamento infantil, ele é egoísta. A pessoa quer que o outro faça tudo para ela, mas ela não se doa, ou muitas vezes a pessoa começa a fazer planos na vida dela que não incluem o outro, e eles acabam rompendo porque tem objetivos totalmente diferentes, porque um não buscou incluir o outro, não entrou em acordo em determinadas situações. Tá? E o relacionamento maduro, o relacionamento adulto, é aquele que você começa a colocar, incluir a outra pessoa dentro dos seus planos. E isso precisa ter reciprocidade, parceria e vontade das duas pessoas, tá bom? Então, recapitulando aí, os 4 pilares que eu coloquei para vocês são vida sexual satisfatória, a compatibilidade das personalidades, né? Quanto mais parecido você é com a outra pessoa, maiores são as chances que você tem de ter um relacionamento bem sucedido. O outro é a escala de valores e princípios dessa pessoa são parecidos com os seus. E o outro é o projeto de vida compartilhado. E se você tem um propósito, se você quer caminhar junto com a outra pessoa na mesma direção, se ela está realmente inclusa na sua vida. Se estiver, você tem maiores chances de ter sucesso no relacionamento. Se não, a tendência é o relacionamento se esvair. Ok? Olha só, a gente tá chegando aqui no final da nossa live. Eu fico muitíssimo feliz. Falei demais, né? Não li nenhum comentário hoje. Deixa eu ver aqui. Alexandre Vogue, sim, excelentes dicas. Muitíssimo obrigada, meu amigo. Amei suas dicas. Muitíssimo obrigada. Gente, Soraya, pelo amor de Deus, salva a live. Queridona, eu não vou salvar a live aqui no Instagram, porém, eu vou deixar a live lá no meu canal do YouTube. E aí, se você quiser rever, por favor, vai lá no canal do YouTube, dá uma olhadinha na nossa live, compartilha, curte, comenta. Hortêncio Junho, meu lindo, eu sou sua fã também. Beijo no coração, lindão. Michele Nóbrega, Gabriela. Você amou, Beane? Obrigada, linda. Show e luz. Gente,
Vou indo aqui. Prazer falar com vocês. Márcia, muitíssimo obrigada, querida. Michele, fica mais, amiga. Fala comigo no WhatsApp, Michele. Saudade de você. Soraya, socorro. Gente, 1000 beijos no coração de vocês. Vou indo aqui. Olha só, próxima quinta-feira eu tenho uma novidade para vocês. A gente vai ter o nosso webinário. O webinário vai ser uma sala fechada, onde eu vou trazer muito mais conteúdo sobre relacionamento interpessoal, inteligência emocional. Vou falar como superar o término do relacionamento e se tornar uma pessoa melhor a partir dessa dor que você passou, tá bom? Então, como é que a gente faz para participar do webinário, Carol? Envia o teu e-mail para mim lá no direct. Ou então pega as primeiras publicações e começa a colocar o teu e-mail lá. Eu preciso do e-mail de vocês para que eu envie o link de acesso do webinário. E lá no webinário, lembrando, eu vou fazer o sorteio para 2 pessoas serem atendidas exclusivamente por mim. Então a gente vai passar 1h30 a 2 horas de atendimento, onde eu vou ouvir a sua história, eu vou ouvir o seu problema, a gente vai desenvolver o seu foco, traçar um plano de ação para que você busque a solução e o objetivo que você quer para sua vida, tá bom? Um beijão, gente. Eu enviei, eu enviei. A galera que enviou já está arquivada, tá? Muitíssimo obrigada. E aí, muitíssimo obrigada. E aí, quem não enviou ainda, envia pra mim que ainda tem tempo, tá certo? Beijão. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.